Pois bem, irmãos, Epístola de Tiago, capítulo 1, nós faremos a leitura do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Leiamos. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai. Assim também se murchará o rico e seus caminhos. Amém. Até aí. A minha oração é que Deus possa nos capacitar a compreendermos esse texto, né? E o nosso desafio hoje, irmãos, é tentar expor esse texto da forma mais fiel possível às Escrituras. E nós nos encontramos diante desse desafio. Convido os irmãos para que tenham atenção, prestem atenção no texto, para nós juntos aprendermos sobre esse texto e tirarmos algumas conclusões para a nossa vida. O versículo 1 do texto que nós lemos, nós encontramos a saudação. Nesta saudação, o autor da carta, ele se identifica, Tiago, né? Nós sabemos que esse Tiago aqui, quem escreveu essa carta, não foi o Tiago apóstolo, né? Não foi o Tiago apóstolo, mas o Tiago, meio-irmão de Jesus, né? Assim os estudiosos defendem, né? Ele se identifica, né, Tiago, e ele se identifica como servo de Deus. Então, a primeira frase, né, ao abrir a carta, ele se identifica. Então, nós temos a certeza que o autor dessa carta é Tiago, um escritor chamado Tiago. E ele identifica, né, o seu serviço. Ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa frase para nós hoje, ela perde um pouco o sentido. Nós não entendemos o seu real significado. O que vem a ser servo de Deus? O que vem a ser servo de Cristo? Para Tiago, no contexto histórico da época, o servo é alguém que é comprado por um senhor. Ou seja, o escravo, ele pertence a alguém, ele é um escravo de alguém. Então ele tem esse pensamento: eu sou servo de Cristo, eu sou servo de Deus, eu fui comprado por Cristo, né? Então, nós podemos entender melhor a partir desse significado. Se eu sou servo do Senhor, eu fui comprado, eu pertenço a Deus, eu sou escravo de Deus, sou servo do Senhor, né? E ele também, nessa saudação, ele identifica o seu público, quem ele quer atingir, a quem essa carta é direcionada. E ele diz aos cristãos, né, todos os cristãos das 12 tribos de Israel que fazem parte da dispersão, né?
foram dispersadas, foram espalhadas por toda a região. Essa dispersão aqui, irmão, é entendida como todo o cristão judeu que não estão no território de Judá, né? Não estão no território de Israel, digamos assim, né? Todo o cristão judeu que foi convertido ao cristianismo, que por causa da perseguição ao cristianismo foram obrigados, foram espalhados por nações vizinhas, eles são conhecidos como cristãos da dispersão, né? Foram dispersados por causa da perseguição. Após a gente entender isso, nós vamos entrar no conteúdo que Tiago escreveu, né? Ao escrever esse livro, ao escrever essa carta, ele tem algumas coisas em mente, né? E dentre elas nós vamos ver algumas aqui hoje, né? São muitas outras, mas ele vai tratar aqui do capítulo 1 até o versículo 11, né, que foi o que nós lemos, sobre 3 assuntos importantes. O primeiro assunto, né, são as dificuldades dos cristãos, né, as dificuldades que eles encontram por estarem fora da sua pátria, as dificuldades que eles encontram por pertencerem a Cristo, né, e os benefícios dessas dificuldades que eles devem ver. O segundo ponto, né, é a sabedoria, né? A sabedoria que essas pessoas precisam ter, que eles precisam buscar em Deus essa sabedoria para que eles possam compreender o motivo do seu sofrimento e o que esse sofrimento vai trazer. E o terceiro ponto aqui, ele vai falar da pobreza e da riqueza, né? Da pobreza e da riqueza, né? E é um dos pontos que a gente vai dar um pouco de atenção também. Então, o Tiago, ele começa e diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, né? Os cristãos aqui, irmãos, a gente tem que entender o que está acontecendo aqui. Eles foram dispersos, né? Provavelmente, né, pelo imperador romano, que empregou grande perseguição aos cristãos já no primeiro século. E eles tiveram que abdicar as suas casas, fugirem para outras regiões, para outros países, e lá eles viviam, né? Em decorrência dessa vida forasteira, eles passaram por grande dificuldade. Nós devemos compreender, irmãos, que eles não foram porque quiseram, eles foram porque temiam a morte. Então, eles passaram por muitas dificuldades. E a intenção do Tiago aqui é escrever a esses irmãos e confortar eles, né? Confortar eles. Ele disse: irmãos, vocês têm que entender uma coisa, vocês não precisam ficar tristes por causa dessa dificuldade, mas vocês têm que ter um motivo, e o motivo é grande alegria. E essa grande alegria deve vir por meio da fé que vocês têm em Cristo, por meio da confiança que nós temos em Cristo. Ele diz: vocês têm que passar por várias provações. Isso é motivo de grande alegria, porque isso vocês vão saber. Vocês sabem que uma vez que a aprovação é concluída, que você é aprovada, que a sua fé é aprovada, vocês vão receber, isso vai causar perseverança em vocês. E nós vamos compreender, irmãos, o que é perseverança. O que é a aprovação aqui? A aprovação aqui no contexto de Tiago, irmão, é o sofrimento. O sofrimento que aqueles irmãos estão passando, eles estão enfrentando em decorrência disso que eu acabei de falar. Se eles suportarem firmemente, se eles andarem firmes e perseverar nessa fé, nessa confiança que eles têm em Cristo, a fé deles será confirmada. A fé deles será confirmada. Essas obras que eles vão dar confirmarão a sua fé. E uma vez essa fé confirmada, vocês vão perseverar a cada dia. Cada dia. O que vem a ser perseverar aqui, irmãos? Perseverar é o ato, irmão, de não desistir, mesmo quando tudo não vai bem. Perseverar é o ato de permanecer firme, mesmo com as circunstâncias
não lhe credenciam a isso, não lhe oferecem isso, mas você persevera, você continua firme. Se nós continuarmos lendo o livro de Tiago, ele vai falar daqueles que são inconstantes. Ele vai falar, pessoas que são inconstantes como a onda do mar, que vai para um lado, que vai para o outro, eles não têm constância, eles não são perseverantes. Eles mudam com facilidade. E aí, Tiago aqui vai nos aconselhar, irmãos, vocês têm que sofrer esse sofrimento, passar esse sofrimento com alegria e com perseverança. Mantenham firme a sua convicção, saibam o porquê dessa perseguição, é por causa de Cristo. Saibam porque, e saibam que uma vez isso concluído, uma vez isso encerrado, vocês obterão um bom testemunho, vocês obterão de Deus uma bênção maravilhosa, uma bênção que vai além da compreensão humana, né? Quando a gente lê, quando ele fala lá da riqueza e da pobreza, ele diz que isso é muito passageiro. Inclusive o texto que está aí negrito é a transitoriedade da riqueza. Isso é passageiro. Então Tiago continua, irmãos. Vocês têm que perseverar. Perseverar é isso, irmão. É o ato de se manter firme, se manter confiante, se manter em posição. Não voltar atrás, não regredir, não mudar os pensamentos que temos em relação a Cristo por causa de qualquer problema, por causa de qualquer perseguição que seja. Independentemente do que está acontecendo com esses irmãos aqui em questão, eles não deveriam mudar os seus pensamentos, mudar as suas convicções em relação a Cristo, mas aguentar firme no Senhor. Aguentar firme no Senhor. Para quê, irmãos? Para quê? Para ter a aprovação da nossa fé. Tiago ele vai bater muito nisso, irmãos. Fé e obras. Tiago vai bater muito nessa tecla fé e obra. É muito fácil, irmão, dizermos que cremos em Deus. É muito fácil. É muito fácil nós vivermos uma vida regalada aqui na terra, suprindo todas as nossas necessidades físicas e financeiras, vivermos com saúde. É muito fácil, irmãos, a gente viver assim. Mas quando a dificuldade vem, e ela vem para todos, quando nós passarmos por dificuldade, nós devemos manter firme a nossa convicção, aquela mesma convicção que tínhamos quando tudo ia bem, quando nós não necessitávamos de nada, mas nós tínhamos tudo que precisamos em Cristo, e agora nós temos falta de muitas coisas. Muita gente, irmão, muda o seu pensamento quando a dificuldade chega. O conselho de Tiago é isso. Ele diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria essas dificuldades que vocês têm passando. Como, irmãos, que nós vamos ter alegria na dificuldade? Como, irmãos, nós obteremos alegria passando por dificuldade? Como que isso é possível? Como isso é possível? Mais na frente ele vai falar de uma coisa chamada sabedoria. O texto que a irmã Raimunda leu, né, no início do trabalho, Salmo 111, o último versículo, versículo 10, a parte B do versículo diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tiago ele vai bater muito nessa tecla aqui da sabedoria também. E fé e obras são coisas que ele vai estar sempre intercalando uma a outra. Como, irmãos, nós dissemos que temos fé em Deus, como dizemos que temos fé em Deus e não temos nenhuma obra que concretiza essa fé, que ratifica essa fé? Ele vai até dizer: irmão, vocês não sabem que foi pela obra que Abraão foi tido por justo. Foi pelas obras. Se vocês verem lá, Abraão entregou seu filho, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, ele vai tratar muito desse assunto. E as nossas obras, irmãos, em meio às dificuldades, em meio aos momentos difíceis da nossa vida, elas devem ser perseverantes em Cristo. Perseverantes em Cristo. E o motivo da nossa perseverança é isso, era para que a nossa fé, né, ela seja provada. Para que a nossa fé, ela consiga crescer. A vida do cristão, irmão, eu costumo dizer que a vida do cristão é uma provação. Toda a vida do cristão é uma provação.
Uma aprovação no sentido de que nós estamos vivendo uma vida e aprendendo todos os dias. Todos os dias o cristão tem que aprender algo novo, ele tem que buscar conhecer a Deus, ele tem que buscar se conhecer, ele tem que buscar conhecer o mundo, as táticas do inimigo, os métodos de trabalho, tudo isso, irmãos, engloba a nossa vida. E nós temos que ser perseverantes em tudo isso. Nós não devemos abandonar a nossa fé, nós não devemos abandonar as nossas convicções em meio a essas coisas. Mas nós devemos lutar com as armas que Deus nos deu. Então, explicado isso, que perseverança é o ato de se manter firmes nas promessas de Deus. E ele ainda diz mais, que essa perseverança, ela tem um objetivo. E qual é o objetivo, irmão? O objetivo de perseverarmos na doutrina do Evangelho, no conhecimento sobre Deus, na vida cristã. Qual é o objetivo disso, irmãos? O que Jesus espera? O que Deus espera de nós? O objetivo, irmão, é tornar-nos perfeitos. Essa perseverança aqui nós conhecemos como perseverança dos santos. Ele diz assim, que a vossa perseverança seja completa. Que tipo de perseverança completa é essa, irmãos? Se nós já sabemos que a perseverança é o ato de permanecer firme, mas o que vem a ser uma perseverança completa? Não uma perseverança pela metade. É aquela perseverança, irmãos, que nos leva a perseverar até o último dia da nossa vida. Nós conhecemos como perseverança dos santos. Aquela perseverança que não vai desistir, ela vai até o último dia. Confiando em Cristo, confiando na obra da redenção que está em Cristo. Nesse sentido, irmãos, nós alcançamos a perfeição diante de Deus, porque não é nós, é Cristo, é a perfeição de Cristo. Nesse sentido é que nós obtemos uma perseverança perfeita, né? Seremos tidos como perfeitos, íntegros, sem nenhum defeito, né? Diante de Deus, é lógico, né? Em nada deficiente, é isso que eles. Nós seremos íntegros, né? Perfeito e em nada deficiente. O que vem a ser deficiência, irmãos? A deficiência, mais asseveradamente, é quando a gente perde um movimento, quando a gente perde uma capacidade que nós temos. E isso nos torna uma pessoa deficiente, com deficiências, com defeitos, né? O texto continua no versículo 5 e diz assim: se alguém, né, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. O reverendo Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte, que quando os nossos tradutores traduziram a palavra, muitas das vezes eles cortaram as conexões que há entre um texto e outro. E ele diz o seguinte: se alguém tem necessidade, né? Se alguém tem necessidade de sabedoria. Essa expressão aqui, irmãos, ela está ligada àquela primeira lá que encerra, que cada um de nós, né? Se não tenhamos nenhuma deficiência. Aqui nessa questão aqui de necessidade, o nome deveria ser também deficiência. Ele diz que a tradução mais correta seria: se algum de vós, né, tem deficiência de sabedoria, peça a Deus. Se a nossa deficiência, se o nosso defeito é falta de sabedoria, devemos pedir a Deus. Isso que eu acabei de falar, irmãos, essas dificuldades, essas lutas que os irmãos judeus enfrentavam, elas não são tão diferentes das lutas que nós enfrentamos dia após dia. São os nossos relacionamentos, é o nosso trabalho, é a vida lá fora no mundo, como cristão. Devemos dar exemplo e passamos por várias dificuldades. Nós devemos ter também, irmãos, sabedoria para equilibrar isso, para que nós não nos exaltamos, para que nós não envergonhamos o nome de Cristo,
para nós não corrermos o risco de manchar, né, entre aspas, o nome do nosso Salvador, do nosso Redentor. Então, irmãos, se o nosso defeito, se a nossa deficiência for a falta de sabedoria, peça a Deus. E ele só peça a Deus que a todos dá liberalmente. Todos dá, ele dá a todos. Peça a Deus que ele dá sabedoria a todos. E nada lhes impropera. A tradução dessa palavra, nada lhes impropera, significa e não lhe passará na cara. Deus não vai estar todo dia passando na tua cara. Diz, ó Senhor, me dá sabedoria. Deus não vai dizer, mas eu já te dei sabedoria ontem, tu não usou. Eu já te dei sabedoria o mês passado para resolver esse problema, tu não resolveu. Deus não vai estar passando isso na tua cara, Ele vai te dar sabedoria. Busca sabedoria, busca compreender. E o princípio dessa sabedoria, irmão, é temer a Deus. É temer a Deus. Essa sabedoria que Tiago está falando aqui, irmãos, não é aquela sabedoria que você encontra nas faculdades, que você encontra nas escolas secundárias. Não são aquelas sabedorias que são comprovadas por meio de certificados, né? Não são aquelas pessoas que têm PhD, DDD, CPF, o troço. Não é isso que ele está falando. É a sabedoria, irmãos, que vem de Deus. A sabedoria que pertence a Deus. A sabedoria que vem do alto. É isso que ele está dizendo. Peça a Deus essa sabedoria. Essa sabedoria te ensinará, te guiará. Nos momentos de dificuldade, a sabedoria te polirá e você saberá tomar as melhores decisões. Isso tudo está ligado, irmão, com o sofrimento. Na hora do sofrimento, lembre sempre disso, o contexto aqui é sofrimento. No sofrimento, irmão, na hora da angústia, nós somos tendenciosos a agir no desespero e fazermos bobagem. Tomarmos atitudes incorretas que envergonham a nossa fé, que envergonham o cristianismo. E não são poucos os cristãos que na hora da dificuldade, ou até mesmo na hora de alegria, na hora da afobação, tomam decisões precipitadamente, sem nenhum tipo de conhecimento, sem nenhum tipo de sabedoria, e as condições são catastróficas. Então, essa sabedoria que vem de Deus, nós devemos pedir todos os dias, irmãos, como o escritor Tiago aqui instrui os seus ouvintes. Se você tiver dificuldade, se a sua deficiência, se a sua necessidade for falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus e Ele vai te dar liberalmente. Eu lembro aqui do texto do ato lá em que Deus fala com o rei, né, Salomão, e pergunta: Salomão, peça-me o que tu quiser e eu te darei. E Salomão, ele já tinha uma certa sabedoria, que olha só as palavras dele, ele já tinha sabedoria para isso. Ele disse: olha, Senhor, eu sou novo, eu sou jovem, como é que eu vou governar esse povo? Tanta gente. E o pedido dele foi: Senhor, dá-me sabedoria, sabedoria para que eu possa governar esse povo. Ele reconheceu que precisava da sabedoria de cima, da sabedoria de Deus para governar aquele povo. E Deus diz: olha, como tu não pediu a morte dos teus inimigos, não pediu para ti vida longa, né? Eu vou te dar muito além da sabedoria, muito além. Quando Tiago escreve isso aqui, irmãos, ele está dizendo isso, ele não dá só para Salomão. Salomão pediu e recebeu sabedoria. Mas a sabedoria, Deus dá liberalmente para quem pedir, para quem tiver necessidade, quem buscar a sabedoria, quem buscar o conhecimento de Deus, Ele vai dar. Esse conhecimento, irmão, te ajudará nas horas difíceis a tomar as melhores decisões. Lembre-se disso quando você estiver passando por dificuldade, estiver passando por momentos ruins na vida. Lembre-se disso, peça sabedoria a Deus, para que você tome decisões acertadas, para que no futuro as suas decisões possam somar na sua vida e não diminuir, não retrair, não tirar de você a paz, não tirar de você a sua consciência limpa. Saiba disso, peça sempre sabedoria a Deus para que você possa agir de modo digno de Cristo, modo digno do Evangelho.
E ele vai dizer mais: essa sabedoria que vocês pedirem a Deus, vocês têm que pedir com fé. Nós sabemos o que é fé, irmão. Fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não podemos ver. Isso é fé. Então nós temos que pedir essa sabedoria com fé, com certeza que nós receberemos, com a convicção que Deus nos dará essa sabedoria. Porque se nós pedirmos sem fé, sem confiança em Deus, duvidando, Tiago diz: não suponha esse homem, não suponha essa pessoa que ele receberá alguma coisa de Deus. Não receberá nada de Deus. Por quê? Porque duvida, porque não tem fé suficiente para aceitar que Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que pedimos, para Deus nos abençoar com a sabedoria. Ele está nos aconselhando: peça a Deus. É uma instrução bíblica: peça a Deus sabedoria, peça com fé, não duvide, busque essa sabedoria, se apegue a ela, para que você possa ter uma vida regrada, com todos os preceitos da Bíblia na sua mente, através dessa sabedoria. Ele diz mais: o homem de ânimo dobre, no versículo 8, inconstante em todos os seus caminhos, Ele diz: se esse homem pede sem fé, se ele não confia, ele não receberá. Porque quem pede alguma coisa a Deus sem fé, sem confiança, é um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Veja bem que ele generaliza aqui, a pessoa que duvida, que não confia em Deus, ele é inconstante. E não numa área da sua vida, mas em todos os caminhos. Todas as coisas que ele vai fazer, ele é inconstante. O que vem a ser inconstante, irmãos? É aquilo que não é seguro, que não é confiável, que pode mudar facilmente, que uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, uma hora ele defende um pensamento, outra hora ele defende outro. É inconstante. Uma hora ele trabalha nisso, outra hora ele trabalha, ele não investe tempo, ele não persevera. Aqui é o contrário de perseverar, irmãos. Ele diz o seguinte, persevera nas dificuldades. Persevera nas dificuldades. Aqui ele está dizendo, esse homem que pede e não persevera naquilo que pede, não tem essa percepção, ao contrário, ele muda facilmente, ele sai daqui e vai para ali, isso é o contrário de perseverar, essa inconstância aqui, irmãos. Já o constante é aquele que é firme num pensamento, ele investe naquilo, ele trabalha pelaquilo, ele se esforça por aquilo. Essa pessoa é constante, ela está sempre ali lutando pelos seus pensamentos, pelos seus objetivos, pela sua fé, pela sua família. Tem pessoas que não têm constância pela família. Hoje ele luta, amanhã ele desiste de tudo, volta atrás e diz: foi em vão, eu não quero mais, e se arrepende, para no meio do caminho. E o Tiago que vai dizer: não suponha esse homem que receberá alguma coisa de Deus. Não suponha esse homem que receberá alguma coisa de Deus, O versículo 9, irmãos, versículo 9 diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O que é que ele quis dizer com isso, irmãos? O irmão pobre, glorie-se na sua dignidade. Lembre-se do que eu acabei de falar. O contexto aqui, irmãos, é sofrimento, é dispersão. Ele está falando aqui, ele está se dirigindo às pessoas que abandonaram a sua pátria, estão vivendo em terras estrangeiras, em meio a sofrimentos e dificuldades, e além disso, pobres. Essas pessoas têm tudo para reclamar, para viver uma vida triste, para viver se queixando da vida. Aí Tiago vai dizer: os pobres, aquele dentre vocês que são pobres, glorie-se na sua dignidade. Mas que dignidade é essa, irmãos? Que dignidade um pobre tem diante do olhar humano? Diante do pensamento da humanidade? Qual é a dignidade que o pobre tem?
O meu avô dizia que o homem só vale o que ele tem, né? Se ele tem uma Havaiana, é o que ele vale. O pensamento dele era esse. Ele batia nessa tecla. Se um homem só vale o que tem. Se ele tem uma égua, ele só vale uma égua. Se ele tem uma conta recheada, ele é valioso. Ele tem. Só que esse pensamento, irmãos, é um pensamento materialista. Ele não é um pensamento que visa, né, as condições do ser humano, as condições de fazer o bem, de fazer o mal, de obedecer, de desobedecer. Essas condições, elas nos tornam iguais perante Deus. Somos todos iguais, pecadores, carentes de arrependimento. Então, o Tiago vai e diz aqui, ó, os irmãos pobres, aqueles humildes, né, gloriem-se na sua dignidade. Qual é essa dignidade, irmãos? Bem mais na frente, vamos ler bem esse versículo, só para a gente se inteirar do que o Tiago está falando. É o mesmo texto, está ligado, viu? Capítulo 2, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus o que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que amam. Gloriem-se nessa dignidade, irmãos. Vocês não sabem, vocês não entenderam que Deus escolheu as coisas que o mundo chama de pobre, aquelas coisas que o mundo tem por insignificante. Deus escolheu essas coisas, essas pessoas, para fazer herdeiros do reino de Deus. Saiba disso, glorie-se nisso, nessa dignidade. Deus te tornou um cidadão, através de Cristo, digno de morar no seu reino. E agora, irmãos, ele vai e se vira e fala para os ricos. Versículo 10. E o rico, né, na sua insignificância. O pobre deve gloriar-se, né? Ele deve gloriar-se, não na pobreza que ele tem, mas na sua dignidade. E o rico deve gloriar-se não na riqueza que ele tem, mas na sua insignificância. Isso é muito passageiro, é transitório, irmãos. Assim como aqui o que o Tiago está fazendo aqui é um paralelo da vida na pobreza e da vida na riqueza. Os que vivem na pobreza, irmãos, alegrem-se, gloriem-se que nele, ele mesmo vai dizer aqui, na sua dignidade. E os que vivem na riqueza, não se gloriem disso. Não se glorie disso, porque isso passa. E ele vai usar aqui uma figura de uma flor que nasce, e o sol sai, seca essa flor e ela não serve mais para nada. Ela secou, ela dura pouco, ela acaba, ela passa rápido. A sua beleza, toda aquela sua aparência, isso passa. Como também a pobreza desse mundo, a vida que nós vivemos aqui, entre aspas, como pobres, como servo sofredor, como servos de Cristo, isso também é passageiro, irmãos. Nós receberemos de Deus, que nem o próprio Tiago fala aí no versículo 15, né? Uma porção no seu reino, moraremos com Ele naquele reino, seremos servos do Senhor naquele reino. Repetindo mais uma vez o versículo 5. Ou não ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu, né, aos que o amam. Somos herdeiros de Deus, irmãos. Herdeiro, o Criador de todo o universo, o governante de tudo que existe, é o nosso Pai. Nosso Pai adotivo, através de Cristo, nós seremos herdeiros. Então essa pobreza que em nós opera agora, as dificuldades financeiras que nós temos agora, não é o motivo, irmão, para nós desanimarmos, para nós esfriarmos, para nós voltarmos atrás da nossa perseverança, ou vivermos uma vida de inconstâncias por causa da nossa pobreza. Isso não é motivo, não deve ser, e não é aceitável essa desculpa diante de Deus. Devemos nos gloriar, porque nós vivemos de forma digna, mesmo pobre, mas nós temos dignidade. Trabalhamos e vivemos do suor do nosso rosto, do nosso corpo. Esse é o mandamento de Deus. Esse é o mandamento. E aquelas pessoas, aqueles irmãos que são ricos, não confiem na sua riqueza. Ela é passageira. Ela é passageira, irmão. Assim como o sol nasce com o seu calor e seca, assim também o rico, ele vai murchar.
a sua riqueza se acabará. E quando ele partir daqui, ele não levará nada. Não à toa, nós somos instruídos que nós devemos ajuntar tesouro no reino do céu, onde a traça não come, o ladrão não roube, a ferrugem não corrói. Nós somos instruídos a isso, a juntarmos tesouro no reino do céu, não aqui na terra. E aqui o Tiago não está dizendo que não devemos trabalhar, não devemos manter um pensamento de melhorar, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui que a nossa confiança, tanto do pobre quanto do rico, não deve estar basicamente aqui neste mundo, mas em Deus. Em Deus. É isso que ele diz: olha, vocês estão passando agora um momento de estrangeiros, vocês estão em terras alheias, estrangeiros, peregrinos, peregrinando em terras alheias, pobres e ricos, mas são peregrinos em terras alheias. Saiba que um dia nós estaremos com Cristo, nós seremos herdeiros do reino que Ele mesmo prometeu a cada um de nós. Não devemos confiar, irmãos, na riqueza. As obras de quem serve a Deus, de quem teme a Cristo, ela tem que mostrar que ele confia em Deus. Foi o que fez Abraão. A obra de Abraão a sacrificar o seu filho Isaque provou que ele cria e obedecia a Deus. As nossas ações, baseadas no conhecimento que temos sobre as Escrituras, buscando esse conhecimento, essa sabedoria que vem de Deus, as atitudes e as consequências da nossa vida, irmãos, devem implicar em ações que mostram a nossa fé. Tiago, ele vai continuar esse discurso e ele vai falar das fé, das obras, e mostrar um paralelo entre as duas coisas, que a fé sem obra é morta. E as obras sem a fé também é morta. As duas devem andar juntas. Então, dito essas palavras, irmãos, eu quero tirar 3 aplicações para nós hoje. A primeira, irmãos, é que as dificuldades, elas vêm para todos. O Tiago aqui, ele está escrevendo as 12 tribos de Israel dispersas. Mas uma coisa aqui é geral, irmãos. Tiago faz parte das 7 cartas gerais, as 7 cartas católicas, que elas são destinadas a cristãos, a pessoas que se converteram a Cristo, mas não retratam um indivíduo só. São cartas gerais, que são para todos os cristãos, para todas as pessoas que aceitaram a Cristo. E ele diz aqui que passamos por aflições, por dificuldades. A nossa vida também não é diferente. Me parece aqui que Tiago não fazia parte dessas igrejas que a gente vê hoje por aí, que se o cristão passar por dificuldade é porque ele está em pecado, que se o cristão passa por dificuldades financeiras é porque ele não está servindo a Deus da forma correta. Não é isso que Tiago está dizendo. Diz: olha, saiba de uma coisa, a dificuldade vai vir na vida de todos nós. De todos nós um dia passaremos por dificuldade. E nessa dificuldade, irmãos, é a hora em que nós vamos mostrar com as nossas obras, com as nossas ações, se nós temos perseverados na doutrina de Deus, nos ensinamentos de Cristo, e se nós seremos aprovados ou se nós seremos reprovados e não avançaremos mais um grau rumo ao crescimento da nossa fé. Então saiba disso, irmãos, nós passaremos por dificuldade, todos nós. E essa dificuldade que Deus manda, que Deus permite que aconteça com cada um de nós, não é para nos destruir, não é para nos tornar umas pessoas piores, não é para nos jogar no inferno, não é isso, mas é para nós lutarmos com as armas que Deus nos deu e vencermos essa dificuldade. O texto vai continuar e ele vai dizer: ó, se alguém for tentado, não diga que foi tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele próprio não tenta ninguém. O que acontece é o seguinte, que às vezes nós somos tentados pela nossa vontade, pela nossa cobiça, e uma vez que nós temos essa cobiça, ela vai e concebe, ela engravida, e uma vez que ela dá à luz, nasce o pecado, e o pecado, a morte.
Então ele vai dizer aqui o seguinte: olha, quando nós passarmos por dificuldade, essas dificuldades nós temos que perseverar em Deus, para que nós possamos obter um testemunho de haver agradado a Deus, perseverar firmes. Então é isso que eu digo aos irmãos. Primeira aplicação na dificuldade, irmão, não desanime. É grande o desafio? É muito grande o desafio a gente permanecer alegre, permanecer firme, como que nada está acontecendo, mas a gente está sendo massacrado, a gente está sendo dilacerado. É difícil, mas é um desafio para nós. Saiba que isso é para provar a sua fé. Provar a sua fé. Tem pessoas que quando estão doentes, principalmente essas pessoas que foram ensinadas que não é para sofrer, você não pode adoecer, se você dá um câncer é porque você não teme a Deus. Essas pessoas, quando elas adoecem, elas desanimam, abandonam a fé, não correm mais. Por quê? Porque elas foram ensinadas que o Evangelho não poderia sofrer. Então é isso que a primeira aplicação que eu digo, irmão. Nós vamos sofrer, vamos passar por dificuldade. Agora nós temos uma promessa, que é a mesma que Tiago diz aqui, ó. Nós temos bom ânimo, temos alegria. A promessa que tem de Cristo tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Vocês passaram por tribulações, vão passar por tribulações, mas tenham bom ânimo. Eu venci, vocês também vão vencer. Essa é a promessa que nós temos. A segunda aplicação que nós vamos ver aqui, irmãos, é de alguém que necessita de sabedoria. Nós vivemos uma vida difícil hoje, irmãos. Nós temos que dar testemunho como pai de família, como bom cidadão, como bom filho. Nós temos que dar testemunho como bons cristãos, como bons servos de Deus. E para isso, irmãos, nós precisamos de sabedoria, de conhecimento da palavra de Deus. Essa sabedoria, irmãos, ela é adquirida através do esforço. E o esforço é pedir a Deus, buscar essa sabedoria a Deus. Essa é a parte que o homem tem que fazer: pedir sabedoria a Deus, buscar o conhecimento através da leitura da palavra de Deus, uma vida prática de fé, né? Que é o que o Tiago vai defender muito aqui, ó. Alguns dizem que tem fé. Mostra-me a tua fé. Tu não pratica essa fé que diz que tem. É isso que ele está dizendo aqui. Mas eu mostro a minha fé com as práticas que eu faço, porque eu pratico coisas que eu acredito que é corretas. Então, a segunda aplicação é essa, irmãos. Nós devemos buscar sempre o conhecimento de Deus. Buscar sempre a sabedoria que vem do alto. Como conseguimos isso, irmãos? Como conseguimos essa sabedoria? Através da leitura da palavra de Deus, através da oração, através, irmãos, de uma vida entregue aos pés do Senhor, viver uma vida íntegra diante de Deus, buscar um conhecimento da palavra de Deus em oração. Assim você consegue elevar o seu nível de intelectualidade e de sabedoria que vem do céu. E o terceiro ponto, irmãos, é que assim como a pobreza e a riqueza é passageira, a nossa vida também é. A nossa vida aqui é muito transitória, é passageira, é rápida. E nós temos que nos manter constante, irmão, naquilo que nós acreditamos como sendo a palavra de Deus, naquilo que nós acreditemos como sendo a promessa de Deus para a nossa vida. Esse é o desafio para todos nós que somos servos do Senhor, permanecer firme até aquele dia, até o dia que o Senhor voltar, né? E aquele a quem o Senhor achar firme, perseverante, receberá a coroa, ou será glorificado, né? Será coroado com a vida eterna. Não possamos ser aquelas pessoas, irmãos, que ele diz aqui que é inconstante, que hoje está firme na fé, que hoje está confiante na sua salvação, que hoje está confiante na promessa de Deus, e amanhã está desanimado, não tem mais confiança na sua salvação, ele não confia mais na obra redentora de Cristo, aí depois da manhã volta a confiar de novo. Mas que nós devemos, irmãos, ser constantes nesse pensamento. Nesse pensamento. É essa a mensagem que eu queria trazer para os irmãos
contida nesses textos que Tiago nos apresentou aqui. Primeiro ponto, irmãos, lembre-se disso. Sofrimento vem para todos. Sabedoria, Deus dá também para todos que pedem. E Ele dá liberalmente a todos que o pedem, né? Então, com a sabedoria que vem de Deus, nós podemos enfrentar as dificuldades e superá-las, nos mantendo firme, constante nas promessas de Deus. Nunca vacilantes, nunca desanimados. Sempre crentes no Senhor, confiando que no Senhor Jesus a nossa vida, a nossa luta, o nosso sofrimento não é em vão. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Irmão, assim está com a oportunidade.